No vídeo de hoje, vamos falar sobre as principais mudanças que ocorreram pela análise do documento emitido pelo Center for Disease Control, o CDC, nos Estados Unidos, que se refere aos marcos do desenvolvimento ou milestones. Me acompanhe aqui ao longo desse vídeo. Meu nome é Mariana Locke, eu sou médica foniatra e falo sobre o neurodesenvolvimento, a fala e a linguagem. Esse documento foi atualizado entre 2022 e 2023 por conta de demandas que foram observadas ao longo de uma série de estudos analisados nos Estados Unidos. Esse documento ele foi emitido primeiramente com o intuito de ser utilizado por médicos pediatras generalistas que tenham contato com o convívio dessas crianças, com esse exame físico inicial, ou até mesmo outros profissionais da saúde que possam utilizar esse documento como um substrato para o segmento desses marcos do desenvolvimento. No entanto, foi observado que foi necessário, primeiro ponto, fazer um reajuste com relação à questão desses marcos, porque anteriormente eram observados que uma média de 50% das crianças deveriam atingir essas idades cronológicas que haviam sido colocadas nesse documento, e houve uma necessidade de um reajuste para 75% das crianças ou mais. O que isso trouxe como repercussão clínica para o uso dessa ferramenta? A principal repercussão clínica, gente, que ocorreu foi que todos esses marcos, ou a grande maioria deles, acabou sofrendo como se fosse um atraso. Então, um marco, por exemplo, que era muito factível, que em 24 meses a criança deveria estar formando frases com 2 palavras ou mais, passou para a faixa de 28 a 30 meses. Isso significa que nesse prazo de até 30 meses, até 75% dessas crianças precisam estar atingindo esse marco. Esse é um ponto crítico porque o profissional ele precisa realmente ter um olhar muito clínico e minucioso para não se deixar passar com relação a essa questão dos marcos e não deixar para aquela história de espera que até tantos meses a criança vai desenvolver tal habilidade. Uma outra questão que foi muito importante, que é o segundo ponto que eu queria trazer aqui, é que foram incluídos muitos marcos sociais e de comunicação que são fundamentais para a gente poder entender o contexto do desenvolvimento da criança dentro desse padrão de socialização. Através desse documento a gente consegue observar muito melhor essas questões de comunicação social, então como a criança busca a interação com o outro, como que ela faz o elemento de modelagem, como que ela reproduz aquilo que o outro está fazendo. E tudo isso faz parte do desenvolvimento da fala e da linguagem também. Porque no momento em que ela está desenvolvendo essa simbologia e essa possibilidade de modelar o comportamento do outro, ela também está se enxergando dentro do contexto como um sujeito. E a partir disso ela vai ter uma intenção comunicativa, uma vontade de realmente colocar a sua necessidade para que o outro consiga ouvir. Então, esse também foi um ponto super importante. E o terceiro ponto que eu achei que foi muito bacana foi ter reduzido também a carga de observações clínicas que estão dentro desse checklist. Porque enquanto a gente tinha um montante muito grande de características, mas que eram no documento anterior de 2020 mais salteadas, agora, nessa versão que está um pouco mais resumida, ela está também compilada com informações que existem mais em embasamento e que estão sendo mais endossadas. Então, você consegue, através desse documento, caracterizar muito melhor um comportamento que está sendo observado dentro daquele checklist do que o que era anteriormente, que estava escrito de uma forma um pouco vaga. Então, a mensagem que fica final desse vídeo é sim uma ferramenta muito bacana para uma triagem, para que a criança seja realmente observada dentro do contexto do desenvolvimento social, cognitivo, emocional, motor e das habilidades de linguagem. Com relação a esses marcos, é importante termos atenção com relação ao uso dessa ferramenta, e essa atenção ela precisa ser dada porque a gente precisa observar todas essas características e levar em consideração o contexto da criança como um todo, e não somente uma única característica, e esperar às vezes que ela ocorra dentro daquele prazo, esperado que por vezes pode ser um pouquinho mais arrastado do que o que era anteriormente. E o terceiro ponto, a gente precisa observar que apesar de termos essa ferramenta como uma forma de apoio, observar o desenvolvimento da criança é o principal, e para a gente ter essa observação, não basta que a gente apenas olhe a criança dentro do consultório, a gente precisa levar o contexto familiar que essa família também está nos trazendo. Então, sempre vai ser primordial uma boa entrevista, perguntar ativamente aos pais. Se os pais não souberem, pedir que anotem
essas verificações em casa, então que possam ter uma observação ativa desse desenvolvimento para trazer em uma próxima consulta, em uma próxima avaliação, para que a gente consiga olhar a criança dentro desse contexto global, não somente ali dentro do consultório, mas de que forma que ela se comporta também em outros ambientes. Então, se você gostou desse vídeo, não deixe de comentar aqui e coloque aqui para mim também qual o próximo tema que você gostaria de assistir.